Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso quarto episódio do podcast Tech Talks. Hoje trazendo um convidado aqui de bastante dificuldade, até diria dizer, para trazer assim, um cara tão respeitado assim. Mas o Felipe Viana trazendo aqui hoje com a gente. Mas antes da gente iniciar, sempre um agradecimento especial à Seidor. A empresa é uma das líderes de tecnologia voltadas para o mercado de RP, soluções tributárias, bastante soluções em nuvem. O link deles está aqui na descrição, vocês aproveitem e dá uma olhada no que eles têm a entregar para você no dia a dia. Nosso quarto episódio é uma série de 4 episódios que nós iniciamos aqui o projeto, mas não deixa de se inscrever, não deixa de seguir aqui, porque acho que vai ter novidades aí nas próximas semanas também. Bem, bem-vindo, Felipe, muito obrigado por aceitar nosso convite. Obrigado pelo convite também. Para nós é uma alegria conhecer você à distância e aí conseguimos aproximar. Queria que você apresentasse um pouquinho para a galera que não te conhece, conhecer um pouquinho, falar um pouquinho da sua trajetória e a gente inicia esse papo mais um pouquinho de reforma tributária hoje. Tá bom. Meu nome é Felipe Viana de Paula, eu sou economista, me formei pela Unicamp em 2005, depois eu fiz mestrado em economia na USP e depois eu acabei fazendo até direito aí mais por hobby, fiz direito na PUC Campinas. E sou fiscal, entrei no concurso de 2009, aqui do estado de São Paulo, sou auditor fiscal da Receita aqui. 2009 e comecei em 2010. Sempre trabalhei na fiscalização direta de tributos, ou seja, sempre fiscalizei empresas, auditei empresas com relação aos impostos estaduais, né? ICMS sobretudo, né? Basicamente você é o cara que fala, a empresa, tá tudo certo? Deixa eu ver ou o contrário. Tá tudo errado e já chegamos ao problema. Eu sou a pessoa que eu falo assim, até a próxima. O cara fala, não quero te ver na próxima, não. Bem te vi, não precisa me ver mais, né? Exatamente. Boa. Bem, então, a nossa ideia é, de fato, trazendo conteúdo já com esse viés que você tem de histórico, porque eu acho que você, nesses mais de 13 anos de história e de trabalho na Secretaria da Fazenda, então, experiência já viu, então a gente vai juntar um pouco disso, da sua experiência. Parte de economia, que eu acho que é interessante, tem uma visão bem interessante a parte econômica, dentro da reforma tributária. Tá. Porque na reforma tributária, eu comentei em alguns episódios atrás, nós temos o seguinte, uma premissa muito bonita, né, de equalizar, de deixar mais transparente, mas a gente vê que o texto deixa a gente muito em dúvida. E aí, nesse contexto, com o seu histórico, vai ser tranquilo? A gente vai conseguir ir para frente nessa reforma tributária? Ou a gente já pode suar a camisa para estudar um pouquinho mais e tentar entender e desvendar tudo isso? A gente sabe que o sistema tributário brasileiro é ruim, né? Às vezes as pessoas falam o pior do mundo. Não é o pior do mundo, né? Quem fala isso nunca saiu do país, né? A gente não conhece como é o sistema tributário de Bangladesh, não sabe como que é o sistema tributário. O próprio imposto de renda americano é uma loucura. Você pegar algumas coisas ali, você vê que ele é bem complexo. Então, assim, talvez a gente esteja numa situação tiririca, né? Pior que tá, não fica. Aí eu acredito que vai melhorar. O grande problema, eu acho que é essa transição aí. Porque são 10 anos, agora seria em 2033, eu acho que não vai mais entrar essa reforma plena em 2033, porque a gente já está no fim do ano. Mas, assim, até chegar em 2033, eu acho que ali seria muito difícil. Seria dar uns passinhos meio atrás nesse período. Mas depois, para melhorar bem. Eu não acho que a reforma é ruim, não. Eu acho que vai ter uma questão bem interessante, que assim, às vezes eu falo com a galera um pouquinho e eu chego a defender o imposto, né? Porque eu acho que aquela famosa frase, o mal necessário, né? Então, assim, o imposto como ideal, como para que ele foi criado, o que ele subsidia, eu acho que é importante. Para as pessoas, o imposto ideal é aquele que não existe, né? Isso que para as pessoas é o imposto ideal. Que não é realidade, né? A gente não consegue viver uma dicotomia nesse sentido que fala, peraí, não tem imposto, peraí. Mas você quer segurança, você quer um SUS, você quer, sei lá, quantas coisas que são financiadas por dinheiro do imposto. Acho que o ponto é sempre o quê? O que fazem com o nosso dinheiro, né? Sim. A gente tem essa dificuldade de trazer, de fato, cadê meu dinheiro, cobrar, né? É que a gente não consegue enxergar. Às vezes eu vou no Poupa Tempo, eu estava desses tempos no Poupa Tempo, um senhor lá reclamando das coisas, falei, e falando desse jeito, imposto nunca a gente só paga. Falei, você tá aqui é porque você pagou. Esse local aqui foi construído com isso.
Às vezes eu fico falando, meu pai mesmo fez cirurgia de catarata no SUS, se você fizer e colocou lente e tal, se você fizer isso num sistema privado de saúde, seria um absurdo. Se você mora nos Estados Unidos, seria um absurdo. Sim. Então, assim, mas a gente tende a não enxergar, a gente esquece. Não estou falando que o dinheiro de imposto no Brasil é bem aplicado. E outra coisa também é bom falar, que tudo que eu estou emitindo aqui de opinião é do Felipe, não tem nada a ver com o fiscal, né? Não tem nada a ver com a opinião da fiscalização, da administração pública, nada. É do Felipe como economista, como cidadão. Não estou falando que é bem aplicado nossos impostos, mas eu estou falando que é necessário. É o maior necessário. É necessário. Hoje, para chegar aqui, o que eu usei aí? Eu usei o asfalto aí, que a prefeitura só faz as ruas, as calçadas, só faz com o seu IPTU. Até coisa que a gente nem imagina. O GPS, por exemplo, é uma coisa que é controlada pelo exército americano. Que é o Estado. Ah, mas não é no Brasil, não estou pagando imposto para ele. Tudo bem, mas quem controla é o governo. Só existe GPS que a gente usou para chegar aqui, que o iFood usa, que o... Falei marca, não sei se podia, mas tudo bem. Não tem problema, não. Que o próprio Google usa, só existe porque tem um governo por trás que está bancando isso aí. Eu vou abrir um parênteses aqui, essa parte do GPS, que bem me chamou a atenção. Eu vi um vídeo esses tempos atrás, aquele Sérgio Sacani, ele comenta assim, que seria o próximo... que poderia acontecer, que seria uma coisa tipo o fim do mundo. E ele fala, se o GPS mundial parar, é o fim do mundo, porque você tem desde a da própria circulação, é controlada por GPS, mas até transações bancárias vinculadas a sinal de GPS. Então, olha só o que você me disse. Então, o GPS ele é controlado por um governo, é estatal, e que a gente tem informação de que se não existir GPS, o mundo pode literalmente acabar. Olha só que coisa interessante. Por isso a Rússia tem um projeto aí para fazer um GPS paralelo. Porque, assim, se queira ou não, a gente tá... Todas as informações de tudo que a gente faz está na mão de alguém. Dos caras lá. De alguém. Então, assim, tem uma guerra, eles sabem onde está todo mundo. Tem alguma coisa, já sabe onde está todo mundo, porque está na mão deles. Mas a gente acabou usando isso e nem se dá conta. Assim, a gente está usando isso diariamente e nem se dá conta que os satélites estão lá. Pronto para nos olhar. Exatamente. E são estatais, pô. Boa, boa. E aí, voltando para a reforma tributária, é a questão das premissas, né? Simplicidade, justiça fiscal, manutenção de carga global, eficiência e transparência. Acho que um dos pontos que a gente muito discute e que acaba gerando muita informação, muito alarido no meio do povo, vamos dizer assim, é a questão da carga tributária. Porque uns falam a maior carga tributária do mundo, outros falam a maior alíquota, outros falam como pode ter uma alíquota desse jeito, mas nós que estamos aqui observando ela e olhando ela que, por aquele cara que, entre aspas, vai recolher esse imposto ali efetivamente, vai fazer a conta de quanto é recolhido, ele também tem um impacto, né? Muito mais, às vezes, do que para o consumidor final, com a limitação das comparações. Mas quem é que decide as coisas, um governo, etc., para o futuro? É o povo. Não é uma empresa, não é um empresário ali que vai tomar as decisões. E aí, como que a gente olha isso? Seria, na sua visão, a melhor? Manter uma carga global mais alta e tá tudo ali, eu tenho toda aquela questão da não cumulatividade plena, eu tenho toda aquela questão de não ter que olhar alguns vieses, será que isso aqui me dá direito a crédito, será que isso não vai dar? Ou melhor é atender o povo uma alíquota menor, mas a gente vai viver com esses desafios de isso tem crédito, aquilo não tem crédito, essa apuração mais complexa do que a outra. Bom, como eu não penso em política, né? O político ele vai querer colocar aquele que agrada mais ao povo, mesmo sendo ruim. Perfeito. Né? Às vezes ele vai, vou tirar a opção aqui que, olha, o pessoal gostou, mas não é a situação melhor. O fato é que a gente paga algumas alíquotas que elas são mentirosas. Né? Elas são mentirosas. Sim. Quando você fala que você está pagando 25% de ICMS numa conta de energia elétrica, na verdade, você está pagando 33%, porque a alíquota do ICMS é um cálculo por dentro. Então, 25%. Não, a alíquota efetiva é 33%. Então, quando você está pagando em ISS, né? Eu estou pagando em ISS de 5%, mas está pagando mais, porque esse ISS que incidiu na ponta, ele é cumulativo, ele incidiu sobre o outro ISS da pessoa quando ele adquiriu algum serviço anteriormente, por aí vai. Então, assim, o problema dessa não cumulatividade plena não é o problema. Mas, assim, o que ela vai levantar, ela vai falar assim, que carga que nós vamos ter que chegar, que alíquota que a gente vai ter que chegar para mostrar tudo que a gente paga hoje está jogado debaixo do tapete. Porque, assim, qual que é a ideia da reforma? A reforma é não ter aumento de carga. Ela é a carga global,
Não individual. Individual, alguns vão ter aumento de carga, É, outros vão ter setores redução. prejudicados, mas faz parte. Agora sim, mas no agregado a ideia é não ter aumento. Só que se você chegar... Então, assim, a gente vai pagar... No futuro, a gente vai pagar, após a reforma, mesmo que a gente paga hoje de impostos, a sociedade vai pagar o mesmo que paga impostos de consumo, só que com o IVA dual. Então, assim, a gente... Se chegar uma alíquota de 30%, fala assim, pô, a gente estava pagando 30% esse tempo todo e não sabia. Por que esse 30% está escondido aonde? Na cumulatividade, está escondido na alíquota por dentro, no cálculo da alíquota por dentro. Está escondido em um monte de coisa ali que a gente não consegue ver e acha que está pagando mais barato. Fala, não, estou pagando só tantos por cento de ISS, né? O município está muito preocupado, né? Pô, vai sair de 3%, 4% e vai pular para 25%. Mas não é 4%, ele está fazendo a conta errada, 5% que seja. Ele está fazendo a conta errada, está pagando muito mais. Sim. Né? Então, é isso. Então, essa ideia de simplificação também, o contribuinte vai ter ideia do que ele efetivamente paga, que hoje a gente não tem. A gente não tem. Eu tenho, por exemplo, quando eu fiz mestrado, tem um amigo meu que ele fez a dissertação dele sobre a carga tributária sobre os produtos do setor canavieiro. Então, ele fez uma dissertação de mestrado, que ele demorou 1 ano para fazer aquela dissertação para descobrir a carga tributária de um açúcar, para descobrir a carga tributária de um álcool carburante. Porque daí ele pega lá desde o começo, tudo que vai incidindo, tal, vê o que vai... E quando chegou lá. Agora, olha que legal, porque assim, esse exemplo foi bem interessante, porque o cara levou 1 ano para estudar isso. Sim. Então não adianta o profissional olhar, a gente tem muito profissional aqui nos ouvindo, e ele vai olhar e vai falar, peraí, basta eu fazer aquela consulta de NCM lá, ver a alíquota e eu posso definir isso para o meu planejamento tributário da minha organização. Não vai funcionar, concorda? Não, porque ele tem que saber, né, como a gente tem esse sistema cumulativo, principalmente cumulatividade, né? Que você paga imposto sobre imposto. Então você já recolheu o imposto aqui nessa fase da cadeia. Aí você vai ter um imposto na próxima fase que vai incidir nessa parcela que já foi recolhida. Exato. E isso quando falam assim, imposto é roubo, imposto não é roubo, mas esse imposto sobre imposto eu já tenho minha dúvida, porque né, ele já foi pago, você vai ainda estar pagando mais uma parcela que está incidindo sobre ele. Então, essa cumulatividade que acaba escondendo, de fato, a alíquota efetiva do negócio. E que você falou, às vezes o empresário não se dá conta disso. Não. Até hoje, quando fala assim, não, tem que beneficiar, que nem entrou muitas coisas aí, bares, na última hora entrou lá nos setores que serão beneficiados. Terão um regime beneficiado, né? Bares, hotéis, tudo bem, mas entrou bares, restaurantes, essas coisas. Porque o cara tá pagando ali, mas ele, na verdade, não sabe muito bem o que ele tá pagando, não, o empresário, né? Eu acho que essa questão, assim, da transparência que vai ajudar isso muito a gente. Por quê? Eu acho que a questão de saber quanto você está pagando de fato é positivo. Então, se tem aquela lei que nos obriga a colocar lá quanto percentual no cupom fiscal ali daquela mercadoria de imposto federal, estadual, que aquilo nunca reflete a realidade. Não. É um estudo mais ou menos ali é o que teve provavelmente de destaque, ou assim, quando é na gasolina, ele vê tudo que o cara pegou de substituição e põe ali. É um aleatório, até tabela hoje em dia para isso. E você passa a ter uma efetividade, ou seja, qual que é o preço de quanto custou efetivamente aquele produto e quanto eu estou pagando de imposto. Eu acho que isso, nesse sentido, é transparente. Mas a gente vem com essa questão de algum segmento beneficiado, algum produto beneficiado. Isso vai trazer para a gente a mesma burocracia que nós já temos hoje atualmente. Por exemplo, quando a gente fala de ICMS, por exemplo, sei lá, a gente briga tanto aquele convênio 52 de 91 lá, de redução de base de cálculo sobre implementos agrícolas e máquinas. Sei. Aquele dá uma dor danada, porque até hoje tem gente que interpreta de um jeito ou de outro aquele convênio. Inclusive a fiscalização. Olha só. Eu lembro a minha primeira auditoria, quando entrei na fiscalização, eu peguei uma empresa e assim, como era 2010, não é que nem hoje que você coloca lá, vou procurar resposta à consulta, não sei o que, era menos informação que você tinha. Aí, até para saber que tinha um convênio, você via nas notas, você também já não sabia que tinha um convênio. Porque assim, quando você entra na fiscalização, quando você entra nessa área, você acha que as alíquotas, que os regimes, etc., são regidos por leis. Exato. Ou pelo regulamento. Só que entra decisões normativas, entra entra a famosa portaria CAT, etc. Então, o convênio. Então, às vezes, você tá indo pela lei lá, aí você, tem um convênio. Daí vai lá no convênio. Ou tem a decisão normativa, ou não sei o quê.
E que tem as interpretações ali, às vezes, que o contribuinte, às vezes, tem até um direito e fica com medo de usar, porque ele não consegue ter claro se aquilo lá ele pode ter aquilo ou não. Boa. Então aí não tem jeito, o profissional da área tributária, assim, que está ali responsável pelas operações da empresa, ele tem que olhar, tem que buscar informação, tem que buscar a resposta à consulta, tem que entender. Deixa eu fazer uma interrupção. O fiscal diligente, o fiscal bom, é aquele que vai te notificar para explicar. Porque o ser humano não é infalível, nenhum. Às vezes ele pode não ter se ligado em alguma legislação que o contribuinte conhece. Porque o contribuinte está vivendo aquilo lá todo dia. O fiscal, ele é o faz tudo. Ele fiscaliza. Agora, cada vez menos, porque agora, cada vez mais a fiscalização do Estado está mais segmentado. Mas o fiscal, um dia ele está fiscalizando uma empresa de papelão, outro dia ele está fiscalizando uma empresa de sucata, outro dia ele está fiscalizando avião, outro dia ele está fiscalizando supermercado, supermercado tem não sei quantos mil itens, chega, sei lá, 100 mil itens. Então, ele acabou aqui, ele vai para uma área química que ele não tem ideia do que se trata, ele vai aprender ali com o tempo, aí tal. Então, às vezes, ele tem uma legislação ali que o fiscal não sabe. Então, ele vai te notificar para você explicar. Por que você fez isso? Por que você fez isso? Às vezes, ele vai dar uma resposta, usei a convênio, não sei o quê. Fala, então tá bom. Vou olhar e pegar esse ponto. Não, e é isso. Eu digo... por isso que, quando eu falo para as empresas assim, se atente às informações do documento fiscal, muitas não levam em consideração, mas isso ajuda até o próprio processo de fiscalização, né? Tenho lá a base legal, tenho lá o que eu utilizei, eu preenchi as tags de maneira adequada ali, conforme é esperado. Não vai, assim, por mais que chame a atenção alguma outra operação, que você naturalmente seja fiscalizado por qualquer que seja o motivo, seu documento tá compliance, tá ok, sim, vai ajudar muito. Sim, então, assim, e às vezes é detalhe que a grande maioria das empresas não se atentam. E eu tô falando, às vezes, não só de pequeno, não só do cara que tem um barzinho ali, uma distribuidora pequenininha no bairro, mas de uma grande empresa que tem N pessoas só para cuidar da área fiscal e, às vezes, os documentos fiscais saem com inconsistências. E isso facilita muito a vida da fiscalização. Porque uma coisa é você receber um monte de... Você receber não, porque hoje é tudo virtual. Mas você acessar documentos todos mal feitos, vamos dizer assim. E outra coisa é você pegar coisas redondas, organizadas, respostas de forma não desorganizadas e tal. Porque além de ser mais rápido, mais fácil para o contribuinte, não vai dar interpretação dúbia, etc. É bom para todo mundo. Só bom ganha, todo né? mundo. Só ganha, é um ganha-ganha. O que a gente estava discutindo principalmente no último episódio aqui, foi com a Sara. A Sara é agente tributária de uma grande empresa, da Colgate, e ela olhou para esse viés, né? Falou, peraí, como que eu estruturo os meus processos? Na verdade, até falou pra gente, não foi ela acabou assumindo toda a coisa e hoje tá à frente disso, mas ela tem uma controle que era brasileira, mas trabalhou a vida inteira nos Estados Unidos, veio de lá para cá com essa intenção de mudar tudo. E realmente eles conseguem mudar, olhar o processo e aí sim as coisas começam a fluir. Então, um benefício, um regime especial, algo que é do dia a dia delas fica muito mais fluido e ok. E como que você comentou, que né, as pessoas não vão ficar com receio de ser fiscalizadas, ser notificadas, porque pode vir alguma coisa, tem a resposta aqui, tá isso assim, e tá bem feito. Sim. Então, acho que é um caminho que as empresas e os profissionais precisam olhar, precisam estar atentos. Eu falo isso, às vezes eu falo isso já... sei lá, dou aula desde 2016, 2016, já há uns bons 7, 8 anos que eu dou aula, e às vezes a gente entra numa organização, repete a mesma coisa, você vê os mesmos erros depois de tanto tempo falando as mesmas coisas. Então, e aí, um pouco nos episódios atrás, foi o Jorge falou, então não adianta a gente olhar, a gente está falando aqui de reforma tributária, mas olha quantos assuntos a gente já trouxe, que é do dia a dia atual da empresa, que ela precisa olhar antes de olhar para frente da reforma tributária. Sim, né? sim. Então não tem Às vezes a reforma tributária vai ser até um bônus para ela, vai falar assim, a gente estava fazendo tudo errado aqui, vamos ver se agora chega a reforma, já que vai mudar tudo, e vamos se adequar a essa nova regra, que ficou para trás, né? Claro que tem aquela... A reforma tributária, na verdade, plenamente, ela só vai entrar em 38 caso cumpra os prazos, porque você tem ainda os 5 anos de decadência ali, que você vai ter que conviver então. os impostos antigos com os impostos novos. Tendo que responder por isso em algum momento. Exatamente, isso que a gente tem que ter em mente, né? Às vezes eu falo lá na fiscalização, lá o pessoal tava brincando outro dia, o pessoal falou assim, pô, vai vir novo imposto aí, eu sempre fiz ICMS, eu vou pedir aposentadoria. Falei, não, até o ICMS sumir do mapa é 38. Até lá,
você vai ter aposentado, pode ficar tranquilo. Não, Quer dizer, se a aposentadoria mudar de novo. Não, tem esse detalhe também. Mas imagina aqui comigo, porque as empresas vão ter que fazer um trabalho para olhar se não tem problema, vão querer recuperar seus créditos nesse período, considerando que a reforma tributária vai para frente. Mas imagina que, é o que eu falo sempre para a turma, tem que retificar lá em 2033 uma obrigação social. Não, obviamente que a gente não sabe se vai ser permitido ou não, mas considera que vire o que é hoje. Então, 2033 está andando, mas pegou alguma coisa ali de 2028. Vai lá e retifica. Rapaz, isso vai dar um problema por um bom mais tempo ainda, não? Imagina que ele permita retificar uma GIA, GFD que seja lá na frente, em 2034 de 2030. Isso vai dar um problema, vai abrir mais precedentes ainda, então talvez nem seja 2038. Talvez esse negócio empurre um pouquinho mais. Não sei, mas a gente tem que ter em mente isso aí. Depois que entrar plenamente esses novos impostos e contribuições, você ainda tem os 5 anos pela frente que você vai ainda conviver com o ICMS, com o ISS. Não vai deletar da sua cabeça, não, que ele vai estar lá. ICMS é tranquilo de entender, né? Ah, a gente falou aqui, pega 500 e tantos artigos, pega mais portarias, decisões normativas, resposta à consulta. Mas o que eu falo pra turma? no estado de São Paulo, né? Muda de estado, mudou as regras. E muda bem, às vezes. Pois é. Eu fico imaginando, por exemplo, o pessoal de Minas Gerais. Acabou de ter um regulamento novo, recém-lançado. Sai reforma tributária, tem que parar para trabalhar todo no novo texto. Então, assim, não deu nem para se adaptar ao novo texto. Não dá. E já vem uma novidade aí que pode impactar bastante as pessoas. Então, trabalho não vai faltar para ninguém, certo? Não vai. Uma vez, logo há uns meses atrás, eu dei palestra num lugar que a empresa que me contratou era de gestão, né? Fazia soluções fazer soluções aí para as empresas, né? Tributária, ele estava com medo de que com a reforma eles iam perder trabalho. Falou, vai ficar tão simples que não vai precisar mais de nós. Depois que acabou a reforma, falou, ufa, vão precisar da gente ainda. Não, é que eu falo pra galera, assim, eu tenho uma empresa... Ufa pra ele, né? Pra população nem tanto. Pra empresário nem tanto. É que eu brinco pra galera, assim, eu olhar particularmente minha pessoa, minha empresa... Eu quero mais que a reforma saia. Eu quero mais que ela dê certo, porque vai sobrar serviço. Assim, vai ter serviço para todo mundo, para entender, para contextualizar. Coloca todo mundo no mesmo nível de conhecimento, acho que isso é positivo. Porque, assim, o outro tópico que eu tinha anotado para a gente falar aqui é um pouco das guerras fiscais, né? Que a gente vai ter manutenção dos benefícios até ali 2033. Mas os benefícios hoje, que é uma ferramenta que os estados usam, que é bem utilizada, mas com essa reforma pode ter um viés complicador. Por um lado, de não ter mais, que é o que está se falando, mas não tem mais benefício fiscal. Tudo bem, mas eu tenho os estados podendo escolher a sua alíquota máxima, que pode gerar um ponto de atenção ali, não? Pode. A gente vai ver quando entrar. Agora sim, ele poder escolher uma alíquota maior, às vezes ele vai... Se aonde você... Cobrança no destino. Se aonde você mora, a alíquota é maior, você vai fazer o quê? Você vai mudar? Onde está a sua empresa? Tudo que vai para lá, a alíquota é maior, eu vou para outra. Mas você concorda que com a guerra fiscal aconteceu isso? Principalmente lá atrás, teve a guerra dos portos, depois... Mas é assim, como assim? Não entendi. Então, na verdade, assim, lá atrás você tinha a guerra dos portos, porque os portos conseguiam condicionar ali a uma questão de ter uma arrecadação na entrada efetivamente. Você tem ali Nossa, me fugiu agora os convênios do 38 de 2013, que traz a questão da alíquota... Resolução do Senado Federal, que traz a questão da alíquota importada, material importado. Você tem hoje benefícios condicionados a alguns segmentos, algumas empresas, para colocar aquela empresa lá e você tem uma redução de carga tributária. Às vezes o benefício nem é tão atrelado para o Distrito Federal, tem um benefício que é atrelado à folha de pagamento, mas depende da operação de com mercadoria para poder subsistir. Então são ferramentas que os governos acabam implementando e colocando, não só esses benefícios que a gente já tem aqui no dia a dia para o segmento, mas alguns específicos, para o segmento específico, para manter aquela empresa lá. E, no geral, eu entendo que, por mais que a tributação é no destino, essa possibilidade de ter uma variação de alíquota ainda vai trazer uma manutenção de certo dessa guerra, entende? Às vezes o próprio empresário vai querer entrar numa cidade que a alíquota é alta, porque ele não vende lá. Ele vende para um lugar onde a alíquota é baixa. Ele vai ter um crédito alto, ele vai poder creditar alto e vender com uma alíquota menor. Então, por isso, tem que esperar. Quando chegar lá, vai ter aquele... Vai no começo, vão bater cabeça, mas o ser humano ele é bem inventivo. Ainda mais quando se trata de tributação. Então, eles vão... Esse negócio,
Isso aqui vai acabar. Era para acabar quando criou o Confaz. Era para acabar, porque assim, o Confaz era a ideia de que você não pode dar benefício à revelia do Confaz. Continua existindo. Continua existindo. E aquela questão de vou restringir o crédito de benefícios que não são convalidados pelo Confaz, eu nunca vi. Então, assim, a gente acha que vai criar uma lei e todo mundo vai seguir a lei e vai acabar. Isso aí não só no âmbito tributário, em qualquer coisa, né? Vamos ter uma lei aí que não pode. Quer dizer, tem um monte de leis que elas são. Estão lá. Lei fictícia, né? Acaba não cumprindo o papel para que ela foi feita. E tributário é a mesma coisa. Vai acabar. Na minha ideia, hoje, eu acredito que a guerra fiscal, ela, se não acabar, ela vai ficar bem prejudicada. Sim. Porque hoje, como está. E é um jogo de perde-perde essa história de benefício fiscal. É um jogo de perde-perde. O Estado dá um no setor, o outro dá no outro setor, o outro dá no setor, baixa arrecadação. Muitas vezes esses benefícios, o cara nem... Um governo que fez é para 20 anos. Quando chegar lá no 20 anos, o cara nem faz a conta para ver se quanto gerou de emprego, não acompanha. E cai a arrecadação. Aí quem tem o benefício fiscal não passa para o preço também, né? Acaba cobrando a mesma coisa. Aumenta o seu lucro. Então é isso aí. É complexo de lidar. Uma coisa que eu vi em uma das suas palestras que você estava comentando, na verdade, uma das suas lives, que você falou um pouco sobre a possibilidade da reforma tributária trazer a pejotização, né? Ah, sim. Porque, na verdade, você tem a possibilidade de tomar crédito de uma maneira um pouco mais ampla. Ao invés de você contratar alguém PJ, vai facilitar todo o seu processo de crédito e compensar talvez uma alíquota mais alta no final, né? Esse é uma coisa... acaba sendo uma dedução meio até... Quando você vai vendo ali, vai olhando... Você pensando, o cara tem uma puta folha tem uma puta folha salarial e isso aqui não vai gerar crédito para ele. O que vai ser melhor para mim? Às vezes eu terceirizar esse serviço, né? E a folha salarial, só abrindo parênteses aqui seu, ainda você tem o INSS lá como uma faca entrando no peito do empresário. Você tem 25, 28% entrando ali. A gente já vive hoje uma pejotização. A gente já vive isso. Você vai dar mais um incentivo para isso aumentar. Você já tem incentivo todos para isso existir. O que não incentiva é a Justiça do Trabalho, que em algum momento pode achar que aquilo lá não é... Fora. Exatamente. Mas isso a gente já vive. Então a gente vai... Quando chegar a reforma, vai ter mais um incentivo, porque a pessoa vai preferir contratar uma pessoa que te gera crédito, né, do IBS, vai te gerar o crédito do IBS e do CBS... E em vez do outro que você vai contratar, você só vai ter tudo aquilo que você pagar de imposto dele não vai voltar de forma nenhuma, né? Poxa, então tem bastante coisa para analisar. Um outro ponto que a gente comentou bastante, que eu comentei com o Jorge também, é que esse veio lá no final do texto, ali na madrugada, literalmente, que é um pouco da questão... Duas coisas, na verdade. Um é o fundo. Sim. Então, de poder trazer à tona novamente um fundo específico para os estados de compensação. E outro, a questão de poder definir responsável tributário. E aí a gente estaria diante de uma nova substituição tributária do IBS. Então, o que eu tenho visto, a substituição tributária, ela está lá na Constituição, né? Quando você vê a emenda, quando você vê o projeto de emenda, você vê que não fala nada da substituição tributária. Ela continua lá dormindo. Não vai ser revogado esse artigo. Ninguém está tocando nesse assunto. Ninguém está falando. Mas algumas coisas dão a entender que vai ter. Porque, por exemplo, outro dia eu li um documento do Ministério da Fazenda falando assim, que isso reduz a possibilidade, isso reduz a necessidade de ter setores com substituição tributária. Ou seja, reduz a necessidade. Se está reduzindo é porque tem. Exatamente. O ICMS, quando foi criado, não tinha essa história de substituição tributária. O CBS era para ser criado bonitinho aí, que nem esse CBS de hoje, que nem o CBS de hoje, né? Que nem o IVA dual. Só que ao longo do tempo, vão chegando gestores aí que querem aumentar a sua arrecadação, etc. Antecipar a arrecadação. Também antecipar, etc. E tentar reduzir a sua negação. Porque eu comentei, acho que com o Gustavo ainda, que o viés da substituição tributária ele é interessante, porque ele tenta diminuir, de fato, a sua negação e a não competitividade lá na frente. Porque você pega, sei lá, cigarros. Quantos estabelecimentos de São Paulo aqui vendem cigarro? O problema da substituição tributária é o seguinte, quando você tem um setor muito concentrado, aí faz sentido. Que é o setor do cigarro, que foram os primeiros que foram criados. Cigarro, bebida. Agora, quando você tem um setor que não é tão concentrado, que é meio
mais competitivo ali na produção, às vezes você está pagando uma substituição tributária que no meio da cadeia esse empresário não consegue passar para frente. Ele não consegue passar para o consumidor. Porque assim, a gente tem a ideia de que... Alguns têm a ideia de que não é o consumidor que paga, que é ele. Então, por exemplo, às vezes o contribuinte sonegou o imposto, não pagou, só que ele cobrou isso do consumidor. Exato. Ou seja, ele está pegando o dinheiro do consumidor, o consumidor pagou para ele e não repassou para o governo. Então, ele fez uma apropriação do dinheiro do cara. E, às vezes, você não consegue passar imposto para frente, você acaba ficando com mico. Vamos supor agora, vamos supor que entre essa alíquota, daí tem uma empresa jurídica, entre a alíquota de 25%. Aí tem uma empresa, um escritório que cobra R$500 cada consulta, né? Se ele for no regime normal, a hora que ele cobrar R$500, ele vai ter que pôr mais 25% de IBS por fora, certo? Uhum. Então, mais um quarto disso, mais R$125, certo? 625 ele teria que cobrar. Será que ele vai conseguir passar isso para o consumidor? Provavelmente não. Porque tem tanta gente ali, né? Então, assim, nem sempre você consegue passar esse imposto para frente. E a substituição tributária, ela pressupõe que todo mundo consegue passar os impostos para frente até chegar no consumidor. Isso faz sentido quando o setor é concentrado. Daí você consegue, que nem no cigarro. O cigarro vai chegar lá na ponta. Agora, quando você tem um setor competitivo aqui na empresa, como eles vão concorrer entre eles... Às vezes você diminui seu preço, diminui sua margem, diminui você para conseguir vender e aí não consegue passar esse imposto para frente. Não, fora que o que não me incomoda, mas o que eu vejo hoje que chama atenção, por exemplo, fiz um trabalho de saneamento para uma empresa e você pegava ali, às vezes, um único NCM com, sei lá, 5, 6 SEST diferentes para aquele NCM, né? Então, até essa complexidade de entender quem é, quem não é, porque a informação... Lembra que a questão que a gente falou dos documentos? Às vezes, de novo, a indústria até fez o documento dela certo, mas passou para o atacadista que entra 10 marcas ali, considerou um MVA genérico, passou no 5405, a informação se perde. Depois tem um cara que vai revender isso em três estadual, que precisa classificar de novo, precisa olhar se tem SEST, não tem, se tem acordo entre os estados, origem e destino. E aí você traz uma complexidade de fiscalizar, de manter e de cobrar também, não? Mas por isso que a simplificação do IVA vai ser nesse sentido. Porque você vai lá, você vai numa farmácia, você vai fiscalizar uma empresa farmacêutica. Pode ser ou a farmácia geralmente não vai porque é a ponta, mas um atacadista, ou a própria produção. Aquilo lá é uma loucura. Porque lá tem ali as listas positiva, negativa, neutra, e às vezes o mesmo remédio, se ele é de uma farmacêutica é uma lista, se ele é de outra é uma lista, se ele é em formato de cápsula é uma lista, se ele é em formato de gota ele é outra, aquilo é uma loucura. Aí você tem que pagar o famoso 426A na entrada, né, que é a antecipação tributária, não é a substituição, mas a antecipação tributária. Então, assim, quando você entra com o IVA dual, a ideia é isso aí ser uma coisa só, acabou. Não tem mais antecipação, não tem mais... lista neutra, não sei o que, é tudo a mesma coisa, porque é tudo medicamento. Acabou essa loucura, né? O que você vai ter o problema é que, a depender para onde você vai vender, essa alíquota vai ser diferente. Legal. Mas o tratamento tributário é o mesmo. Você vai ficar louco. Porque assim, imagine hoje, o que a gente fala muito, às vezes você trabalha num segmento, numa empresa há muitos anos. Você vai para uma outra empresa, às vezes no mesmo segmento, mas em outro estado ou em outra cidade, parece que seu conhecimento chegou a zero, né? Sim. Eu estava vendo outro dia, um colega meu que dá aula de ICMS, ele falou, vocês já pararam para pensar, gente, quanta legislação tem de ISS e de ICMS? Porque só no estado de São Paulo tem várias, só do ICMS. Só no estado de São Paulo. São 26 mais Distrito Federal. E municípios são 5.600. Então, se você pegar só uma lei municipal do imposto lá, do ISS, vamos supor que cada município tem uma, que não é uma, né? Tem Sim. uma e tem mais um monte. Que vai os agregados. Exatamente. Então, são mais de 8.000, sei lá, mais de 6.000 normas que vão se reduzir a poucas, entendeu? Que vão se reduzir a uma legislação, uma lei complementar, e a lei municipal só para dar alíquota. Então, você vai acabar reduzindo 6.000 legislações para 3 e mais alíquota. Ou seja, isso é a simplificação.
Entendi. Um contraponto contra isso é assim, para que eu tenha manutenção de olhar a alíquota no destino, principalmente municipal, imagina grandes empresas que trabalham, sei lá, com 1.200 municípios. Acho que com 5.000 talvez a gente não tenha esse cenário, até pode ter, mas vamos falar uma média, vai 1.200 municípios, que ela vai ter que parametrizar o seu sistema, uma alíquota por município de destino. Isso pode ser assim, tem um lado muito que vai facilitar, mas tem um outro contraponto que as empresas teriam que investir em tecnologia, em automatizações, em melhorias de processos, em melhorias sistêmicas. Enquanto aí, vou trazer para você nesse sentido o que eu trouxe para o Jorge, né? Que o Jorge bem falou que tem uma questão técnica ali, de lei, efetivamente, para não trazer isso. Mas por que não ter um único documento fiscal e uma única obrigação acessória para facilitar e juntar tudo isso? Por mais que tem que ser remontar em lei, tem que reajustar, qual que seria uma estrutura de XML para atender todos, mas por que o governo não pode investir um pouco nisso para fazer essas mudanças de fato, ao invés de deixar isso na mão do contribuinte que vai ter que se atualizar e investir muito alto? Boa pergunta também. E é sempre assim, né? Começam as coisas, o contribuinte ele acaba ficando com esse mico, né? Vamos lá, agora todo mundo tem que usar ESAT, não pode mais cupom fiscal. Mas e aí? Maquininha, aparelho, certificado. E aí eu fiz a lei. Né? Eu fiz a lei, agora você vai lá e se adapta. Fazer negócio no Brasil, né? Sim, é uma dificuldade que a gente vê e é um contraponto que eu trago sempre, né? Assim, porque isso não tem ROI. Não é algo que você coloca lá e fala, não, vou ter um benefício. Não, porque tudo que a gente já disse aqui, nos outros episódios também, a gente entende que vai continuar de certa forma. Por mais que vai facilitar, vai ter uma transparência, vai ter algo que vai melhorar, mas algumas burocracias elas irão continuar. Então, para a empresa, ela não vai ter uma redução, por exemplo, de headcount. Ela vai falar, agora só tenho, né, como se imaginar, uma área fiscal com uma pessoa suficiente para atender toda a organização. E não é. Não. Hoje é difícil já de explicar que tem muita empresa multinacional. Vem os dirigentes de fora para dentro, deixa eu visitar a sua área de tax ou de contabilidade. Mas a gente fala de contabilidade. Fala, não, tem área de contabilidade, tem área de tax aqui com mais 6 pessoas. Nossa, tudo isso? É difícil. Mas você tem 10 pessoas aqui para receber documento fiscal e explicar isso fora. E outra também, no Brasil é muito mais negócio. Você tem uma empresa aí, uma fábrica. É muito mais negócio você contratar um assessor jurídico, um contador, para tentar reduzir o que você está pagando de imposto, do que você contratar um engenheiro para aumentar a produtividade da sua empresa. Sim. É muito mais negócio. Fala assim, para que eu vou contratar um engenheiro? Fala, vamos lá fazer um mecanismo para reduzir nossos custos. Vamos tentar reduzir os custos aqui no imposto aqui, vamos chamar uma boa assessoria jurídica aqui que é melhor. É o que eu ouço muito, né? Chega essa fase do ano agora, a gente começa a olhar o planejamento tributário para 2024. E as empresas, nossa, Vinícius, o imposto está me matando. Né? O que você falou, a competitividade, o imposto está me matando. Como que pode pagar tanto aí? Sei lá, tem alguns segmentos. Eu acho que hoje melhorou um pouco isso, que eu falava muito, né? O ICMS tem aquela questão da essencialidade. Então, quanto mais essencial o produto, menor a alíquota. Quanto menos essencial, maior a alíquota. Tá. Então, eu sempre falava isso. Eu já achava muito errado a questão da energia elétrica, né? Eu falava, não é possível isso. Hoje em dia é mais do que essencial. A energia, a telefonia, no mundo que a gente vive, e a alíquota era alta até então. E agora, esse ano, aparentemente, tirando alguns estados aí como Bahia, que disparou a alíquota até 2024, os estados reduziram. Mas fazer isso, como pode dizer, quando você traz isso para o lado do contribuinte, do lado de planejar isso, quando ele olha para isso, fala, cara, como que eu posso me ajudar do ponto de vista tributário? Os empresários falam, não, eu não consigo passar no preço, eu não consigo passar para o consumidor final, eu não consigo passar para o meu cliente final, o meu cliente intermediário, e o imposto está me machucando. Então, como que a gente conseguiria, na sua visão assim, que você tem de histórico, conscientizar que tem um repasse de que isso... que é difícil falar, isso é um mal necessário para o empresário que, meu negócio está caindo, onde olha para o DRE dele e fala, de tudo que eu faturei aqui, 30% ficou para o governo. É complexo isso, né? Mas isso aí é uma coisa mundial. O norueguês não gosta de pagar imposto, ele também vai achar ruim. O sueco também vai achar ruim. São países que têm um grande retorno do Estado, né, que você vê, né? Que eles têm a percepção maior. E eles acham ruim. Né? Porque é um dinheiro seu que não é você que está gerindo. Eu acho que, parece que você está trabalhando, e não está... E fala, o dinheiro é meu, eu vou pagar essa parte para o governo. E isso num país, não sei se você sabe esse dado, provavelmente sim, mas você tem ideia de quantas pessoas no Brasil declaram imposto de renda? Declaram, não estou falando que pagam, declaram. Não, eu lembro que a última vez que eu vi o número era na casa de 20 milhões, não?
É um pouco mais. Acho que deu mais de 30 esse Deu ano. 30. Mas você vê lá, dá pra ver na isso. internet. Mas é entre 30 e 40. Tá, você tem uma população de 220. Então você vê que não chega a 20% das pessoas que declaram. Vamos tirar aí quem não deve declarar. Vamos, crianças. Vamos supor que só tem 100 milhões que estão lá. Mesmo assim, são 20% de pessoas que estão pagando imposto de renda, que está subsidiando todo o resto da população com esse imposto de renda, certo? Certo. E mesmo assim, essa galera tá falando, olha, é que acaba que, por ter essa lógica com o imposto no Brasil, acaba que aumenta a mão, né? Pesa a mão no imposto de consumo, porque o de renda, o Brasil, se ele depender do imposto de renda, essa é a realidade. Acaba pesando no consumo. E mesmo essa galera que tá nessa faixa, que nunca viu uma declaração de imposto de renda na vida, vai achar péssimo, vai achar ruim pagar o imposto. É uma coisa que assim, eu não tenho solução. Você não tem, é uma coisa, não tem como você falar, olha, vamos nos conscientizar que do jeito que eu tô falando aqui, parece que eu tô tentando conscientizar eu mesmo também. A gente tava brincando aqui no começo, que eu falei assim, eu tô na pior situação do mundo, porque além de eu cobrar imposto das pessoas que me olham feio, eu pago também. Eu também pago. Boa. Eu também chego lá no fim do ano e falo, puta que pariu, não sei o quê, só isso que abateu. Eu também pago, pô. Não tem restituição esse Que absurdo, vou lá, pô, agora vai tributar minha mulher lá, toda hora chega a carta agora lá da Receita Federal das coisas da Shein que ela compra. Pô, tá puta, ela, pô, tá vendo? Então, não tem que fazer. O cenário tributário, com esses comentários, você vê o tanto que é complexo. Porque, assim, você tem um imposto sobre o consumo que é doído, aí você tem um imposto sobre a renda que, em tese, não é suficiente, né? Não chega ali a necessidade toda. Mas, por outro lado, também, então, tem governos, tem pessoas do governo que falam, não, então vamos tributar a renda, vamos tributar grandes fortunas. Só que, por outro lado, se a gente começa a tributar muito esses caras que têm muito dinheiro, a tendência deles eles têm condição de ir embora e tirar esse dinheiro daqui. Esse é o motivo de eu não achar que uma tributação de grandes fortunas faça muito sentido. Eu concordo. Mas isso é um pensamento de economista. O economista a gente se adapta, né? O ser humano reage a incentivos. Você deu um incentivo para ele e ia sair fora. Como acontece no mundo inteiro. Sim. Mas é que assim, no dia a dia as pessoas não param para pensar nisso, né? Fala, não, porque se posso diminuir aqui a alíquota ali do produto do copo que eu compro aqui, eu prefiro isso, eu prefiro diminuir aqui e quem tem grande fortuna que, perdoa a expressão, mas que se lasca porque ele tem dinheiro para pagar do que eu tenho que pagar mais imposto aqui. Só que na prática, quando você olha para o lado macroeconômico da coisa, o cara que tem grandes fortunas tem condição de levar para paraíso fiscal, para outros lugares que vai tirar o dinheiro daqui, vai tirar investimento. Mesmo IPVA agora que vai incidir sobre jatinho. Você acha que esse jatinho vai ser registrado aonde? Até porque ele pode ser registrado em qualquer lugar. Porque ele voa, né? Não fica parado. Exatamente. Vai fazer o quê? O iate do cara, se ele vai registrar onde? Fala, não, eu só venho aqui no verão. Só vem passear. Então, e de fato ele pode fazer isso ainda. Pode. Como que eu vou lá fiscalizar iate agora, né? Eu vou lá, eu vou cobrar IPVA do cara porque o cara... Claro, o IPVA ainda tem uns esquemas lá que acontece muito com carro. Antigamente as pessoas... Era muito normal comprar carro no Paraná. Curitiba. Exatamente. E ficar rodando em São Paulo. Hoje isso é muito raro. Porque a fazenda mesmo. Pega todo mundo. Agora vai ter que criar, vai ter que... É sempre... A fazenda é sempre correndo atrás do... sei lá, o cachorro correndo atrás do rabo. Não sei, é sempre... O contribuinte... O mal contribuinte está sempre um passo na frente, vamos dizer assim. Legal esse comentário seu, porque agora eu fiquei com uma... Assim, eu sempre falo que o FIS como um todo está um passo à frente, porque ele tem mais tecnologia, ele que cria as leis, ele que direciona a forma dos documentos, ele que fala como tem que ser, ele tem condições tecnológicas de fiscalizar muito rápido hoje em dia. Você acha mesmo que o cara que sonega consegue estar um passo à frente ainda? É a mesma coisa o hacker. Você acha que quem está na frente? Os sistemas de segurança ou o hacker? É o hacker. É a mesma coisa. Quem é mal intencionado, uma vez, eu estava até falando... Você falou de uma coisa que me lembrou uma fiscalização. Tem uma fiscalização na fazenda que a gente vai em empresas fantasmas. E tem muita empresa fantasma. Então, assim, essa ideia da galera... a gente tem muita burocracia para abrir empresa no mundo inteiro, demora 5 dias, no Brasil demora não sei o quê. Isso aí não é uma coisa que surgiu porque um cara falou, vamos ferrar o contribuinte, vamos fazer... Pegar o cara pela orelha. Demorar 2, 3 meses. É que se deixar o cara abrir em um dia,
Só vai ter empresa fantasma nesse país, cara. Para cada uma de verdade, 9 vai ser fantasma. Então, assim, aí eu cheguei lá no cara, falei, ó, cadê a empresa? Ele falou, não tem, então. Aí o contador chegou pra mim e falou assim, nossa, mas eu abri a empresa há 3 meses. Vocês já estão tão rápido assim? Vocês estão pegando tão rápido? Aí eu achei engraçado ele ter falado isso pra mim, né? Porque, ou seja, ele fazia isso sempre, né? Deu a entender. E que melhorou, mas isso agora. Imagina há 10 anos, o quanto o cara não ficava 5 anos, 6 anos vendendo nota, né? Passando. E esse é um problema que vai continuar com o IBS. Não sei se com o CBS. Porque é até legal outro tema aí, porque é o seguinte, uma coisa que não ficou condicionada nos créditos do IVA é você só poder acreditar se esse imposto for efetivamente pago. Essa você discutiu, né? Essa era a minha ideia inicial. Não vai ser mais isso, né? Você só vai poder acreditar, aquilo que foi efetivamente pago, ou seja, o governo só vai poder fazer essa exigência para você se você conseguir pagar esse imposto na hora que você adquirir o bem. Né? Se você não tiver como pagar esse imposto na hora de adquirir esse bem, aí esse crédito pode ser feito mesmo sem pagar. E isso vai fazer com que as empresas noteiras, que a gente fala, que são aquelas empresas que emitem nota só para vender crédito, continuem existindo. Né? Esse é um problema. Assim, fazendo para as pessoas entenderem melhor, essa empresa noteira é que nem no imposto de renda Um médico. aquele recibo médico que você nunca usou. Aquele recibo médico daquele que você nunca foi. Para bater o seu imposto de renda. A empresa noteira, você compra lá a nota para bater o que você vai pagar de imposto. Essa questão de imposto de renda, eu tenho uma história, tenho uma história que você falou aqui, eu lembrei. Quando eu comecei a parte contábil, eu trabalhava numa grande indústria e tal. Chega essa época, o imposto de renda, quem faz contabilidade sempre é procurado. Uhum. Mas nunca vou esquecer um dia que a empresa que eu trabalhava no horário noturno. Eu era o único do administrativo que estava trabalhando nesse horário. Então, quem eu conhecia? O pessoal da fábrica. Um dia, num horário de janta, tudo parado, tudo a gente desceu na fábrica ali, aquela conversa toda de horário de janta. Aí passa um rapaz com com 2 envelopes. Um mais quadradinho alto assim e outro com cheio de papel. Eu falei, cara, que é isso? Não, aqui tá os recibos, tá recebendo. Eu falei, mas tem dinheiro? Eu falei, e aí, como que é esse esquema? Não, porque assim, você escolhe quanto que você quer recuperar, ele já tem as notas tudo no jeito já, ele já dá um jeitinho. Isso alguns anos atrás, obviamente deve ter se pego, mas era uma prática tão comum esse tipo de situação. Pega um médico lá, que também não tem controle. Ele precisa ter o recibo para poder justificar a renda dele. Sim. Aí pega o cara que precisa diminuir o imposto de renda, o cara fazia a ponte dos dois. Sempre tem alguém precisa lavar o dinheiro. E alguém, né? Então, para ele colocar que teve mais, não tem problema nenhum. E alguém quer abater, junta com os dois se encontram na rua e faz negócio. Não, e é um problema, porque assim, é o que eu falo para as pessoas, o tanto que ter uma empresa, ser responsável, recolher os impostos não é fácil. Por quê? As pessoas querem tratar que tudo é uma facilidade muito rápido, não tem problema. Então, eu passei por experiências anos atrás, quando eu era escritório de contabilidade, eu tinha uma médica como cliente. Infelizmente, ela ia para o interior atender, ela dava recibo para todo mundo. Agora, pergunta se ela voltava com o CPF do dito cujo que ela fez para fazer a declaração. Aí você não fazia a ADMEP, o cara colocava um imposto de renda, cai todo mundo malha fina. E agora cruza, né? Hoje tem a pré-preenchida, você já sabe todo mundo que deu lá. Então, e assim, olha a dificuldade que é. Então, como que as empresas, os profissionais, eles têm que olhar de fato porque diz a lei, porque tá ali no dia a dia, o preto no branco, porque, cara, não tem como fugir. O que a gente tá falando aqui no resumo procurar artimanhas, procurar situações, não, a gente tem que enfrentar aquilo. A reforma tributária agora, que a gente discutiu aqui, colocou vários pontos que isso pode ser bom, isso aqui pode não ser tão bom, isso aqui pode trazer um viés problemático, mas na prática gente, vamos olhar para o que tem que ser feito, tipo assim, faz parte. Não quer pagar imposto, não abre empresa no Brasil, acho que é um pouco disso, não? Não, você ainda vai ter, outro tema importante, o Simples Nacional vai continuar, né? Eu acho que é o medo... Não tão simples, talvez? O Simples nunca foi simples, né? O Simples nunca foi simples. E só vem piorando. Nunca foi simples. Mas o Brasil é um país que o simples não é simples, 1 minuto de silêncio dura 30 segundos, é só as coisas diferentes, né? Só abrir um parênteses simples aqui, me chamou a atenção, acho que foi dia 21, houve uma publicação ali de uma normativa que fala sobre a questão das tags para poder se recuperar do crédito de Simples Nacional. Então não pode mais estar no dado adicional, você tem que estar na tag específica. E aí eu joguei isso no LinkedIn, lá na minha rede, tem mais de 60 mil visualizações. Essa publicação tem mais de 70 compartilhamentos. E me chamou a atenção. Falei, cara, isso não é novidade.
isso já é exigido, ó. A única coisa que o governo falou, ó, se você colocar tiver no dado adicional, esse crédito não é válido mais. Ou seja, vai abrir precedente para fiscalização. Mas olha só como as pessoas não reparam no que é correto de fato para seguir. Eu estou falando de simples nacional que deveria ser simples, mas o contador ou o cara que configura aquele software que vai emitir a nota do Simples Nacional não presta atenção nisso. Quem se acredita que às vezes é uma empresa muito grande, ela acaba não olhando isso também, se está preenchido adequadamente, ou ela deixa de recuperar um crédito. Olha só quantos detalhes vão passando pelas empresas, fica dinheiro no caminho, fica uma possibilidade no caminho, ou fica um risco também no caminho que pode ser autuado ali na frente. Isso acontece com todos, viu? Isso acontece com todos. Desde o cara que tem uma barraquinha de cachorro-quente ali na esquina até o grande conglomerado multinacional que tem no mundo inteiro. Isso aí acontece com todos. A diferença é que o vendedor de cachorro-quente... Vai pagar R$300 de multa. Exato. Não, porque ele deu um prejuízinho pequeno também, né? Foi R$100. O 1% dele é R$100. Agora, o grande empresário, 1% dele é enorme. Mas assim, falando lá do simples, da carga... então a gente tem que lembrar também dessa história que vai ter o simples. Sim. E isso é importante até pro microempresário, né? Porque você fala, claro, pros pequenos, assim, você fala assim, no começo todo mundo fala, pô, e o cabeleireiro? Como que ele vai ter que cobrar o corte se ele cobrava 100, agora ele vai ter que cobrar 125, se a alíquota for 25%, sim. Porque ele vai pegar crédito do quê? Da água que ele usa, não tem ICMS. A tesoura, ele vai pegar da tesoura, do shampoo, não tem o que fazer, da energia elétrica que ele paga. Ele falou, não, mas lembra, o cabeleireiro ele vai estar no simples. O cabeleireiro ele vai estar no simples, né? O contador, muitos vão estar no simples, o escritório vai estar no simples. Então, aí o que vai acontecer? Você vai ter que fazer o planejamento, sim. Né? Fazer a conta, botar... Fazer um planejamento e falar assim, eu estou mais no fim da cadeia, ou seja, eu estou vendendo mais para consumidor final, estou prestando serviço mais para consumidor final ou estou prestando serviço mais para a empresa? E ver a conta. Se eu tiver mais para consumidor final, vale a pena eu ficar no simples. Se eu tiver mais vendendo para pessoa jurídica, vale a pena eu aderir ao novo sistema. Exatamente. Dentro do simples, mas ao novo sistema. Exatamente. Isso. Dentro do simples, mas aí e você também vai precisar fazer a conta, né? É uma coisa assim, para algumas pessoas é uma conta lógica. Para quem trabalha, que está sempre ali preocupado com o seu negócio, não tem tempo para ver isso, ou nem capacidade para ver isso, o cara às vezes tá... O que acontece hoje? Tem muita gente que perde dinheiro dependendo do regime que você adota. Sim. Agora, falando essa questão de perder dinheiro aqui, uma coisa... ver quando você consegue trazer assim, de informação, uma coisa que é uma briga hoje em dia no meio da área tributária, porque a gente falou aqui, fica muito dinheiro na mesa. Sim. Acaba ficando. Sim. Por outro lado, ao você pedir esse dinheiro, você tem que estar com a sua operação bem alinhada, redondinha, porque senão você vai ser o quê? Fiscalizado. Sim. E aí, isso é verdade ou mentira? Então, assim, fato, você pediu dinheiro, você vai abrir o olho ali para sua empresa, certo? Não, esse é o tipo de informação que eu não... Não, mas assim, na prática, assim, para você pedir, você tem que estar com a sua operação correta, não? Eu acho que independente se você vai pedir ou não, qualquer coisa, você sempre tem que estar correto, porque você, a qualquer momento você pode... eu não sei quais são os parâmetros que usa, porque quando você fiscaliza uma empresa, já chega ela para ela ser fiscalizada. Já chega pronto ali, hoje tem software que faz isso. Exatamente. Então, assim, o ideal é que você sempre, independente se você está pedindo, não está pedindo, etc., você sempre tá redondo. O que eu falo muito hoje, a área de compliance ela precisa ser bem amparada pelos dirigentes da empresa para garantir que todo o funcionamento ali esteja ok. Por quê? Você não vai deixar dinheiro na mesa, você não vai pagar mais, ou você não vai deixar de recuperar, ou você não vai gerar um risco para a empresa no futuro. É que, Vinícius, a gente quando abre um negócio, a gente sabe do nosso negócio. Se eu abro uma sapataria, eu sei da sapataria. Se eu abro um restaurante, eu sei fazer comida, né? Se eu abro e por aí vai. E a gente sabe fazer o nosso negócio. A gente não sabe como funciona o pagamento de imposto, a gente não sabe como funciona as leis trabalhistas, a gente vai tocando o nosso negócio. Aí o negócio cresce. Aí chega uma hora que tá tudo desorganizado, mas assim, é por falta mesmo de... O cara não teve nem tempo de olhar nisso, ele tá olhando o negócio dele. Eu tenho meu restaurante, acordo 5 horas da manhã, eu vou dormir às 9 para amanhã pegar peixe fresco lá não sei aonde, para pegar verdura e tal.
E então, a hora que ele cresceu e começa a ficar mais assim, o valor dele, o valor que ele gera para o Estado acaba ficando mais importante, ele acaba crescendo de forma torta. Aí que ele vai procurar alguém para arrumar aquele negócio, né? Mas esse procurar pra alguém pra arrumar não é que só pra recuperar dinheiro, tem que ter esse Sim, viés, né? Porque tem muita gente que fala, porque muitas vezes você chega no médio empresário, pequeno médio empresário, ele tá desorganizado porque, de fato, ele falou, cara, comecei a crescer, já peguei uma empresa, uma vez eu fiscalizei uma empresa de produto pet, puta negócio legal, cara. Falei, pô, negócio em crescimento, o cara tinha puta negócio, mas tudo errado lá na fiscalização. Falei, cara, falando o Felipe aqui, cara, não faz isso não, cara, sua empresa é puta negócio, arruma um contador legal, faz um negócio bom, sua empresa vai explodir, nisso, né? Cara. Só que assim, o cara cresceu e ficou tudo torto, entendeu? É complexo, é complexo. Ou seja, assim, tem muito trabalho de casa antes da reforma tributária. A gente tá falando muito de reforma tributária, tudo, mas a gente precisa olhar para dentro de casa, né? Vamos ajustar, porque vem a reforma, a gente só vai fazer essa adaptação necessária ali para o que vier novo. Esse período de transição que vai doer, como você disse lá no começo, lá 8 anos ali pelo menos de transição, se tudo acontecer esse ano, que aí eu já tô achando uma dificuldade, e aí tem uma visão nesse sentido, se não passar no Senado esse ano, vai ter uma audiência agora dia 18 no Senado. Se não passa esse ano, você acha que perde força? Olha, agora eu não tenho mais opinião, porque eu não achava que ia passar com tanta rapidez. Não com tanta rapidez, não foi rápido, né? Na verdade, a PEC é de 2019, o API tem essa proposta faz muito tempo, o deputado, o Raul também tinha faz muito tempo, que foi, na verdade, a junção dessas duas PECs, né? Da 45 a 110. Então, as PECs entraram em 2019, a gente está em 2023. Foram 4 anos para isso andar, 4 anos para isso ser discutido. Tá certo que a gente teve uma pandemia no meio. Eu não sei se isso era se isso era bom ou ruim nesse caso, porque... Dá para saber se mudou ou não, né? Não, até porque, para falar assim, pô, teve pandemia por isso mesmo. Dava mais tempo, sei lá, para ficar discutindo isso aqui. Aproveita que não tá, tem que ir lá, aquela loucura e aproveita para focar nisso aqui. Aí, quando chegou lá, a discussão passou na CCJ, chegou para discussão, passou lá. Passou de forma rápida. Então, assim, eu não esperava que isso fosse acontecer. Mas, principalmente por essa enrolação, né? Tá desde o começo da primeira década do ano 2000, essa discussão. Então, hoje eu não sei dizer nada. Vai sair esse ano? Se não sair, pode sair em fevereiro? Janeiro não, que eles estão em recesso. Mas pode sair em fevereiro? Não sei. Eu não tenho... O que eu sugeriria é que tanto a administração já ficasse preparada, né? E tanto os contribuintes ficassem preparados. Então, começa a olhar para dentro de casa. Exatamente. Que pode ser que sim. Assim, eu tenho uma visão de que talvez perca força justamente porque o período de vigência ali do governo federal, ele vai poder começar a se aproveitar disso com um viés político. Deveria ser esse ano para poder ter o tempo necessário ali de ter as leis complementares, que a gente acabou não falando, mas que serão inúmeras, né, leis complementares necessárias ali. Tá. E começar para ter os planejamentos, as regulamentações internas de alíquota, isso, aquilo, para então olhar para o sistema e então começar o período de transição. Então, minha visão é de que se não passa esse ano no Senado, talvez perca um pouco de força nesse governo, talvez fique preparado para um próximo, para a sucessão, ou de ficar o mesmo governo. Depende também muito da resistência, né? O pessoal tem cada vez mudado muito. E mesmo naquela pressa já foi muita coisa mudada. Imagina agora que tem mais tempo, né? Exato. Porque, por outro lado, você vê assim, a gente pega aqueles comunicados que tanto a Receita Federal solta, quanto tem um da Secretaria da Fazenda agora, que não tinha visto, eu vi esse ano, falar sobre o seu movimento de fiscalização. É muito dinheiro em jogo, né? Todo ano tem muito dinheiro envolvido. E esse muito dinheiro não é só de multa ou de discussões, é dinheiro de fiscal, é dinheiro de sistema, é dinheiro da empresa ali que ela vai ter que gastar com advogado, vai ter que gastar com uma defesa, vai ter que olhar para o seu processo. Então, tem muita coisa envolvida nisso. Você tem o crescimento do país, o pessoal tem uma estimativa de que vai crescer, de qual vai ser o crescimento, vai ser muito maior tendo a reforma tributária. Então, assim, você muda a vida do país. Por isso que ela foi bem aceita quando ela passou assim pelo mercado, né? Agora vamos ver agora como que vai ser. A expectativa tá alta. E para finalizar aqui, acho que a gente falar um pouquinho, que me chamou a atenção, o IS, né? O imposto seletivo ali.
Que é? Então, o IS, até quase que eu falei no meio, quando você falou da energia elétrica, falou, pô, a energia elétrica é um bem essencial, ele tinha que ser menos tributado, né? Mas aí já entra a história da função fiscal, né? Do tributo, que é arrecadar. Porque é um bem que você não vai deixar de consumir, não tem o que fazer. Né? Com certeza. Hoje é completamente essencial, né? Então, o combustível, a energia elétrica, então, assim, que são bastante tributados, né? E você pode até deixar, mas assim, no longo prazo. Mas hoje é ao contrário, cada vez mais você está mudando para energia elétrica. Tem coisas que você nem usava, hoje você tem o air fryer, você tem o... Né? Cada vez agora mais... Carro, parte veicular, então agora tá explodindo. Então, pois é. E é o tipo de serviço, uma mercadoria, na verdade, a mercadoria eletricidade é um tipo de mercadoria linda para entrar aí com o IS. Combustível também é bonito o IS, porque o IS ele vai incidir sobre ou o produto que faz mal ao ambiente ou a saúde. Ou que faz mal à saúde. Mas o que é isso? Então, que uma lei complementar vai definir. E que ela pode ser alterada com o passar do tempo. Exatamente. Então, assim, se você vai comprar uma água mineral que é ótimo para a saúde, ela tem que beber, tá calor. Só que ela vem numa garrafa PET. Essa garrafa PET faz bem para o meio ambiente? Então, a garrafa faz parte do produto, né? Então, aí você vai poder colocar um imposto seletivo aí. E o imposto seletivo, ele também tem a história que ele cria uma cumulatividade no IVA, né? Sim. Que ele vai fazer parte da base de cálculo. Isso foi o que mais me chamou a atenção. Não só do IVA dual, mas também ele vai fazer parte, inclusive, dos impostos atuais durante o período de transição. Exatamente. Então, assim, essa não cumulatividade plena entre eles, né? O IBS com o IBS. CBS com o CBS. CBS. Mas, assim, no IS ele vai poder incidir sobre. E o IS, ele... Tem aquela outra história que a gente falou. Quanto maior o IS, como você vai ter que manter como você vai procurar manter a arrecadação global constante da União? Então, você tem arrecadação hoje com PIS, COFINS e IPI. Essa arrecadação hoje, ela vai virar arrecadação com o CBS e com o IS. Então, às vezes, você fala assim, pô, não vai pegar bem eu pôr um CBS de 7%. Como que eu posso reduzir isso aqui? Posso aumentar IS. Né? Quanto mais IS, eu posso reduzir a alíquota do CBS. E esse IS é uma carta coringa, na minha visão. Você pode pôr em qualquer lugar. Assim, né? Porque você falou, é subjetivo. Claro, tem coisas que são absurdas. Eu vi o negócio da bicicleta lá esses dias, eu estava falando da bicicleta, eu falei assim, eu não consigo ver como encaixar a bicicleta nisso aí. Não sei quem levantou essa lebre que o imposto seletivo vai incidir sobre bicicleta. Mas no resto, eu fico pensando, pô... Indústria alimentícia. Então, assim, eu fico olhando muito a indústria alimentícia, porque, tem lá, eu já tinha falado em alguns episódios, alto teor de gordura saturada, alto teor chocolate. De açúcar, chocolate. Outro dia eu comprei um chocolate lá, tava lá, quase não comi o chocolate. Assim, até assusta, né? Excesso de gorduras trans, excesso de açúcar. Eu falei, pô, meu, tá parecendo cigarro. Então, esse é um que já vai, tá vendo? A pessoa consome. Pode ir imposto seletivo, pode imposto. Que eu falei, até na água mineral, porque vai ter uma garrafa perto. Não, da água vai ser uma bagunça, porque é igual a lei do canudinho aqui em São Paulo, aqui, que viram Mas problema. aí você vai lá, faz mal à saúde. A manteiga fazia mal à saúde, agora não faz mais. O ovo, a gente falou isso com o Jorge, o ovo também. Daí você vai... cara, é isso aí. Mas agora também, no começo... Ali no começo, ele na transição mantém a carga global, né? Sim. Transição. Vai saber o que vai fazer em 2040 com isso aí. Porque assim, eu acho que a transição vai ser o período mais conturbado, mas eu acho que por muita coisa estar em lei complementar, depois vai dar um viés muito facilitador de mudar para lá ou para cá, dependendo da situação, entendeu? Acho que vai ficar muito mais fácil do governo mexer seus pauzinhos. Sim, mas eu tenho certeza, agora pode anotar aí, sobre energia elétrica e sobre combustível, o imposto seletivo vai incidir, porque são mercadorias fáceis de arrecadar. Tem contraponto, sobre combustível tem que falar, né? Não há nenhuma justificativa que defenda no contrário, mas energia elétrica é totalmente essencial e básico, não vai fazer mal para quem? Mas meio ambiente. Vamos colocar isso. No Brasil, hoje, nós temos as melhores... Que é a energia limpa, né? A energia mais limpa do mundo. Energia limpa, mas porque quando você vê a PEC, lá ela fala... Ela já dá a entender que vai incidir. Porque ele fala assim, o imposto, tal,
só poderão incidir, além desses impostos, só poderão incidir sobre a energia elétrica, combustíveis, não sei o quê, os impostos previstos, um é o IS. Então ele já dá meio a entender que vai. Já deixou meio que engatilhado ali para poder decidir. Exatamente. Nossa conta não vai diminuir. O problema é que fala assim, pô, mas é melhor o cara usar energia elétrica, vamos supor que daqui a 10 anos tenha muito mais carro elétrico aí, né? Aí talvez... É a tendência. Aí talvez possa até, né, falar assim, é melhor deixar, porque é melhor ter um carro elétrico do que ter um carro... A combustão. Exatamente. Mas vamos ver. Boa. Vamos lá para as considerações finais, assim, Felipe. Te agradecer por trazer todo o seu conhecimento aqui, por abrir um espaço na sua agenda. Acabamos falando até menos da reforma, mas é bom porque daí muda o tema dos anteriores também, né? Sim, porque assim, a gente fechou os 4 episódios da reforma como um todo, e o foco principal é reforma, mas é sempre aquele viés de um lado e do outro, assim, como que a gente falou muito com o Gustavo, a gente trouxe toda a teoria, o fechamento ali do que o que mudou, que era PIS e COFINS virou CBS ali, ISS e IS, a gente acabou fugindo um pouco desse viés, mas a gente trouxe a prática. Não ficou repetitivo. Então a gente trouxe muito esse viés de prática. Então, na prática, a gente vai esperar. O que espera? O que a gente direciona o ouvinte, o profissional que está nos ouvindo, o gestor da empresa, aquele cara que é responsável pelo planejamento tributário da empresa, tem uma organização que fatura bilhões na mão e agora ele está aqui. Ele tem um orçamento, de repente, para investir em sistema, em melhoria, ou o que a gente chama de Tax Transformation agora, que vem com um monte de novidade aí tributária para ajudar os contribuintes, para que eles fiquem cada vez mais compliance. Por outro lado, você tem a possibilidade de vir uma reforma tributária que a empresa vai ter que colocar muito dinheiro também, muita energia e muito esforço nisso. Então, a nossa ideia aqui é trazer todos esses vieses, todas essas frentes, para que a pessoa que está nos ouvindo, ela consiga falar, peraí, aqui eu posso desafrouxar um pouquinho e seguir, e aqui é melhor eu segurar. Então, a ideia é trazer pessoas, especialistas como você, não precisa nem falar a bagagem que você tem ali de anos de experiência e de conhecimento, para trazer sua visão. Então, assim, por mais que a gente foi pincelando pontos da reforma tributária e trouxendo alguns assuntos agregados, eles são de muita utilidade para quem está nos ouvindo. Então, assim, cara, o que eu faço? Tem muita coisa aqui, qual que é a visão geral desses especialistas que estudam? Tem muita gente que não faz como você faz. Você tem condição, você falou, eu consegui agora até por meio que hobby estudar direito. Pô, muito legal, mas tem gente que não consegue parar para estudar. Sim. Nem o mínimo. Muito mais, assim, algo que vai um pouco além, entendeu? Na verdade, as informações estão aí. Todas as informações que a gente está falando aqui, claro que tem umas coisas, outras não, que vai experiência de vida, mas as informações da reforma tributária, elas estão aí. Sim. Você consegue pegar lá, entrar, pegar a PEC, etc. Só que a pessoa tem tempo para isso, a pessoa tem disponibilidade, ela tem... Não, é melhor pegar alguém ali que já sabe, vai, põe esse primidinho para você, etc. Agora, sobre a minha... Acabei te interrompendo, mas assim, o recado que eu gostaria de deixar também é assim, não tentar levar essa reforma, que eu acredito que vai ser benéfica, só que o ser humano não gosta de mudança, nenhuma. É natureza humana isso. Exatamente. Meu pai foi fotógrafo por muito tempo, a hora que entrou a máquina digital, ele ficou desesperado. E quem filmava também, porque o cara tinha 2 videocassete ali, fazia o negócio, muita gente parou. Quando entrou o processo digital, muito advogado ficou louco. Quando entrou o auto de infração digital na Secretaria da Fazenda, muito fiscal se aposentou. Exato, porque pode ser uma coisa que vai dificultar mais seu trabalho, pode ser até uma coisa que vai revolucionar a sua vida e vai ser melhor. Então, o ser humano, em geral, não gosta de mudança. Então, essa reforma aí entra nesse pacote aí. E outra coisa é tentar evitar politizar ela, porque não tem nada a ver com o governo, gente. O API, ele é economista, ele é técnico, e desenvolveu porque ainda tem o outro deputado, mas também foi super técnico. A ideia, isso aí vem de anos, isso aí vem da primeira década desse século aqui, não tem nada a ver com o governo X, governo Y e tal. A gente tem que parar, pensar na reforma de maneira técnica e esquecer esses viéses políticos que só vai acabar prejudicando, atrapalhando, né? É o que eu mais creio, assim, a gente precisa... como posso dizer, mudar nossa mentalidade em relação a isso. Tem assuntos que são para ser discutidos como gente grande. Sim. E a reforma tributária eu acho que é um deles. Então, vai impactar, eu vou ter que trabalhar por 8 anos com 2 sistemas, vai ter uma carga tributária ali, uma alíquota que pode ser assustadora, documentos eu tenho que me adaptar, sistema eu tenho que me adaptar. Mas vamos falar como adulto? Hoje, se a gente olhar o cenário dos últimos anos, a gente só aumenta, assim, a gente
traz a parte tributária brasileira hoje como um manicômio, de fato. Sim. Tem outra pessoa que chama, isso aqui é um manicômio tributário, você não consegue explicar mais. Esse termo foi cunhado aí na década de 70. Faz tempo, até antes, eu acho. Então, olha só, a gente não consegue de lá pra cá só piorou. Era um manicômio. Era um manicômio na década de 70. 40 anos depois, como estamos? 50 anos depois, 50 anos exato. depois, como estamos? Então, é necessário. Acho que eu concordo com você de que a reforma hoje, a gente conversar como adulto, é necessária. Vai ter ponto positivo, ponto negativo, vai ter mudança. Por outro lado, vai ter muita oportunidade. É que a gente falou na última, quando eu falei com o Jorge isso, a gente vai colocar todo mundo numa mesma linha. Sim. Falar, estaca zero aqui para igual para todo mundo. Sim. Quem vai sair na frente? Quem se dedicar mais? Sim. Eu acho que é isso. Exatamente. Muito obrigado. Sim, eu agradeço também o convite. A gente está à disposição aqui no nosso canal, o que precisar. Vai deixar o seu contato ali para o pessoal te seguir também ali no LinkedIn, que você tem ali algumas publicações. Tá. Despede da galera, faz esse encerramento para nós aí. O encerramento foi esse mesmo. Eu só queria agradecer e falar, não criar um viés político sobre isso. Até porque eu sou estadual, eu não sou federal, também não tem nada de governo, etc. Porque vai falar, seu chefe é do governo. Não, porque, eu falei, só tem a perder fazer isso, de fake news. Eu acho que a reforma, ela é boa, ela não é perfeita, ela não é a reforma que a gente espera. Tem que mexer no imposto de renda, tem que tentar tributar menos consumo. E uma coisa essencial também, se vier uma alíquota maior do mundo, né, 28%, 29%, que vai assustar todo mundo, na verdade é uma alíquota que só reflete o que a gente já paga. A gente já paga essa alíquota. Boa. A diferença é que o negócio está tão misturado que alguém tem que fazer uma dissertação de mestrado para descobrir quanto que é a alíquota. Mas esses 29%, se for 28%, se for 25%, se for 30%, você já está pagando isso hoje, você só não percebe. Exato. Você só não percebe, né? Então não tem outra alternativa a não ser enfrentar que vai vir. Isso aí vai ficar chorando, vai. Isso aí, na minha opinião, vai sair e você vai ter que se adequar. Só isso, não tem muito o que fazer. Como todas as mudanças que aconteceram na área tributária. Quando chegou a nota fiscal eletrônica, ficaram desesperados. A vida inteira eu fiz aquilo lá, a gráfica desesperou, mas não tem o que fazer. É evolução. E outro ponto, só para também terminar, que a gente acabou não falando. E tem algum tipo de tributação que ele não é uma faculdade, ele não é uma coisa, vamos deixar mais... são novos tempos de tributação, são necessidades. Por exemplo, nenhum país do mundo, ou poucos países do mundo desenvolvidos que têm um bom imposto, tributa serviço com imposto e mercadoria com outro. Porque as coisas se confundem hoje. Sim. Você não sabe mais o que é mercadoria, você não sabe mais o que é serviço. Então, isso aqui é uma necessidade, você criar um imposto único para mercadoria e serviço. Porque se hoje a gente já não sabe o que é o quê, daqui a 10 anos, menos ainda. A gente não vai saber o que é uma mercadoria e o que é um serviço. Você vai comprar uns óculos lá da Ray-Ban, que está na vitrine, é mercadoria. Mas se você comprar pelo site ele, ou fazer com a lente tal, desse tamanho, com a armação tal, não sei o quê, já é serviço. Ou até um Ray-Ban com a tecnologia atrelada a ele que vai te trazer informações ali por assinatura. Exatamente. Tem o caso lá você compra lá o Microsoft 365. Você compra no mercado a caixinha, nem sei se existe mais isso. Acho que não. Tudo bem. É que eu tô velha. Você comprar essa caixinha é mercadoria, mas você baixar no download... Não, tudo bem. Tem o Google lá que você compra na farmácia lá. Os cartõezinhos aí, é mercadoria ou é serviço? Mas se baixar é serviço, se você comprar na farmácia é mercadoria. Então é uma necessidade essa reforma, não é um negócio... vamos sair para deixar mais avançado o nosso sistema. Não, a gente já está atrasado há anos. A gente está fazendo essa reforma atrasada já, sair esse ano. Se sair esse ano, ela está atrasada já. Está mais do que na hora, então. Então é isso. Obrigado aí. Eu que agradeço, muito obrigado ao telespectador também, agradeço. Esses 4 episódios aqui foi muito bom, trouxemos gente de muito peso. Fique ligado que vai ter novidades. Também agradeço a Seidor como nossa patrocinadora desses 4 episódios. Foi nossa parceira aqui, esteve conosco. O link dela vai estar na descrição aí do vídeo. Siga nós nas redes sociais, nos acompanhe nas novidades. E qualquer momento, qualquer novidade que vai dar na tributária, sem dúvida a gente vai ter algum vídeo, alguma coisa aqui para te explicar. É isso aí, até mais. Grande abraço. Tchau, tchau. Obrigado. Falou. Obrigado.